Railways Explained retorna com uma aguardada atualização sobre o ambicioso projeto europeu Fehmarn Belt Fixed Link, com custo de 7,4 bilhões de euros. Há 3 anos, lançamos um vídeo detalhado sobre a visão inicial do projeto, propostas, escopo, financiamento e impactos previstos. Além disso, você pode encontrar um capítulo dedicado a esse megaprojeto em nosso e-book, que está disponível para compra através do link na descrição. Agora, com o avanço das obras, é hora de revisitar e ver até onde as coisas chegaram. A ligação Fehmarn Belt está sendo construída como um túnel submerso e, quando concluída, será o túnel submerso mais longo do mundo, com um comprimento total de cerca de 18 quilômetros. Para contextualizar, ele vai superar o túnel Marmaray, na Turquia, sob o Bósforo, com cerca de 13,5 quilômetros. O túnel vai conectar a ilha alemã de Fehmarn com a ilha dinamarquesa de Lolland, seguindo uma curva suave sob o Mar Báltico. A rota começa a leste de Puttgarden, na Alemanha, cruza o Estreito de Fehmarn e chega a Lolland, perto de Rødbyhavn, na Dinamarca. A travessia de balsa entre Fehmarn e Lolland durava 45 minutos. Assim que o túnel estiver em operação, os passageiros de trem poderão fazer a viagem em apenas 7 minutos, enquanto os motoristas precisarão de apenas 10 minutos. Além disso, o tempo total de viagem entre Hamburgo e Copenhague deve ser reduzido para aproximadamente 2,5 horas, em comparação com as atuais 4,5 horas, assumindo que todas as melhorias de infraestrutura relacionadas estejam concluídas até a abertura do túnel. Isso inclui a substituição da estreita ponte de Fehmarn Sound pelo novo túnel de Fehmarn Sound, que terá uma rodovia de 4 faixas e uma ferrovia de via dupla, melhorando a conectividade com o continente alemão. A experiência de aberturas anteriores de ligações fixas, como o Grande Belt em 1998 e a ponte de Øresund em 2000, mostra que os volumes de tráfego aumentam significativamente quando os serviços de balsa são substituídos por conexões fixas. O tráfego em Øresund cresceu mais de 60% após a abertura da ponte, enquanto o Grande Belt teve aumento de 127%. Também vale ressaltar que as balsas ferroviárias em Øresund foram descontinuadas imediatamente após a abertura da ponte. As projeções do túnel de Fehmarn Belt indicam que cerca de 25% do tráfego será desviado da ponte do Grande Belt, além de parte significativa da demanda hoje atendida por balsas. Isso representa uma grande mudança do transporte marítimo para o ferroviário e rodoviário ao longo dos 18 quilômetros da ligação. Ainda mais importante, espera-se que o túnel abra oportunidades mais amplas para transferir cargas do transporte rodoviário para o ferroviário, especialmente considerando que eliminará a necessidade de um desvio de 160 quilômetros pela Dinamarca para trens de carga. Isso tornará uma logística mais eficiente entre a Escandinávia e a Europa continental. O método de túnel submerso exige abrir uma trincheira no leito do mar com até 60 metros de largura e 16 de profundidade ao longo dos 18 quilômetros. Nessa trincheira, grandes elementos pré-fabricados do túnel serão baixados e conectados um a um como enormes blocos de Lego debaixo d'água. O túnel do cinturão de Fehmarn terá 79 elementos padrão e 10 especiais. Todos os elementos padrão têm a mesma geometria, medindo cerca de 217 metros de comprimento, 42 metros de largura e 9 metros de altura. Cada elemento pesa cerca de 73 mil toneladas. Os 10 elementos especiais serão imersos a cada 2 quilômetros aproximadamente. Cada elemento especial é único e não pode ser trocado por outros elementos. Para facilitar a produção e agilizar a logística, uma enorme fábrica de fundição foi construída especialmente em Rødbyhavn. A fábrica é composta por 3 fornos de produção AB
e um forno menor C, abrigando um total de 5 linhas de produção dedicadas aos elementos padrão. Esses elementos consistem em 9 segmentos de concreto feitos em processo de linha de montagem contínua. Após cada segmento ser moldado, ele vai para a cura enquanto as formas são preparadas para o próximo. Enquanto isso, uma sexta linha produz os 10 elementos especiais que são menores e têm um subsolo para os sistemas elétricos e técnicos do túnel. Antes de ir ao mar e ser instalado, todo elemento deve atender a padrões de qualidade rigorosos. Esses padrões são essenciais para garantir que o túnel alcance sua vida útil projetada de 120 anos. Como o concreto é um material vivo que naturalmente desenvolve pequenas fissuras durante o processo de cura, especialmente em uma escala tão grande, a construção ocorre em espaços climatizados para minimizar o estresse térmico. Cada elemento é então minuciosamente inspecionado e quaisquer fissuras são cuidadosamente avaliadas e reparadas em acordo com o empreiteiro. Após confirmar a qualidade estrutural, o elemento do túnel recebe grandes tanques de lastro nos tubos ferroviários. Isso é necessário porque a parte rodoviária do túnel é naturalmente mais pesada que a ferroviária. O lastro garante que o elemento permaneça estável e nivelado durante a imersão, permitindo o posicionamento com precisão de até alguns milímetros. Trabalhos preparatórios adicionais também são realizados nesta etapa para garantir que o elemento esteja totalmente pronto para a submersão. A última etapa, antes da imersão, é transportar o elemento ao porto de trabalho, onde se adiciona mais concreto de lastro. Neste estágio, o segmento do túnel não flutua mais sozinho e precisa ser sustentado por pontões de imersão especiais. Esses pontões vão guiar e baixar o elemento até a vala no leito marinho, onde será unido aos segmentos anteriores para formar o túnel contínuo. O marco foi atingido em 21 de outubro de 2024, quando o primeiro dos 10 elementos especiais do túnel saiu da fundição em Rudbeekon. Pesando 21 mil toneladas e com cerca de 13 metros de altura, o equivalente a um prédio de 4 andares, e como mencionamos, esses elementos diferem dos padrões em vários aspectos. Cada um possui 2 níveis, um subsolo para instalações elétricas e um superior com tubos para trilhos e veículos. Um recurso inteligente é o recuo no tubo da rodovia, que permite às equipes estacionar com segurança e acessar o subsolo para manutenção sem interromper o tráfego. Essa inovação tornou o túnel Fehmarn Belt mais barato e fácil de manter. Segundo a Fehmarn AS responsável pelo projeto, concentrar os sistemas técnicos em 10 elementos especiais a cada 2 quilômetros diminui a necessidade de grandes obras de concreto e escavação no leito marinho. Isso também simplifica a manutenção e melhora as operações do túnel. O primeiro elemento especial levou mais de 1 ano para ser moldado, utilizando um método de construção em etapas. Primeiro o subsolo, depois as paredes e, por fim, o teto. Enquanto isso, o progresso segue nos elementos padrão. 5 deles já foram concluídos e outros estão em produção em 5 linhas de moldagem na fábrica. Esses gigantes de 217 metros estão sendo produzidos continuamente para cumprir o cronograma apertado de construção. A primeira imersão de um elemento especial está prevista para 2025 na costa da Dinamarca, considerando que uma enorme operação de dragagem para a vala do túnel foi concluída em 2024, removendo quase 15 milhões de metros cúbicos de solo, pedra e areia do fundo do mar. Notavelmente, esses materiais escavados não estão sendo desperdiçados. Eles estão sendo reutilizados para criar cerca de 300 hectares de novas áreas naturais e de lazer ao redor de Rodbyhaven, agregando valor ambiental e comunitário de longo prazo ao projeto. Para lidar com uma enorme escavação marinha, usaram máquinas de dragagem personalizadas. Entre elas estavam a draga de sucção Vox Amalia, a draga de Cabo Manta e a Magner,
a maior draga de escavadeira do mundo, demonstrando a escala e a sofisticação técnica da operação. A fase de imersão dos elementos do túnel usará embarcações construídas especialmente para isso, que já estão sendo testadas e preparadas para posicionar com precisão os segmentos no leito marinho. Entre elas está a balsa multifuncional Maia, que instala uma camada de cascalho perfeitamente nivelada como base para os elementos do túnel. Os pontões de imersão 4.1 e 4.2 foram projetados para transportar e submergir os elementos do túnel do porto em suas posições finais no fundo do mar. Após a colocação do elemento, a balsa distribuidora MP 460 fixa e espalha cascalho e pedras nas laterais. Por fim, a balsa de proteção Vismar adiciona uma camada de pedras para proteger o elemento e garantir sua integridade estrutural por mais tempo. Outra parte essencial da ligação fixa do Fehmarn Belt é construir os portais do túnel nos lados dinamarquês e alemão. Esses portais são pontos de transição que ligam o túnel imerso à infraestrutura ferroviária e rodoviária em terra. Os primeiros trechos dos túneis terrestres já foram concluídos em ambos os lados, com extremidades voltadas para o mar submersas, aguardando conexão com os túneis imersos. Notavelmente, no lado dinamarquês, a zona de atenuação de luz no teto do portal está concluída. Esse recurso inovador usa uma grade de luz para suavizar a transição da luz do dia para a iluminação artificial do túnel, aumentando a segurança e o conforto dos motoristas. No lado alemão, embora o canteiro de obra seja menor do que o dinamarquês, seu papel continua sendo crucial. O trabalho aqui é estrategicamente sincronizado com o progresso na Dinamarca para manter o cronograma geral do projeto. O portal alemão consiste em duas seções distintas. Um túnel cut and cover de 450 metros de comprimento e uma zona de transição leve de 150 metros, que garante uma conexão visual e estrutural suave entre o túnel e a terra para os usuários de trem e de estrada. Como você pode ver, as atividades de construção estão progredindo conforme o cronograma planejado, com o objetivo de conclusão até 2029. No entanto, é importante destacar que só a Alemanha pode ameaçar esse cronograma. Com base na experiência, é evidente que a Alemanha tem enfrentado dificuldades na entrega pontual de megaprojetos, sendo que atrasos de vários anos se tornaram quase padrão. Para aproveitar todo o potencial do túnel de Fehmarn Belt, é necessário concluir diversos projetos de infraestrutura de apoio em terra. Um desses projetos é a construção do túnel de Fehmarn Sound, um novo túnel submerso que vai conectar o continente alemão à ilha de Fehmarn. Originalmente, o Tratado de 2008 entre a Alemanha e a Dinamarca estipulava que a conexão do interior do lado alemão seria modernizada, enquanto a atual ponte Fehmarn Sound, uma estrada de duas faixas e uma ferrovia de linha única, continuaria em uso sob a suposição de que poderia acomodar volumes de tráfego aumentados. Porém, estudos posteriores mostraram que a ponte não suportaria o aumento projetado do tráfego, especialmente ferroviário. Como resultado, em março de 2020, o Ministério Federal de Transportes e Infraestrutura Digital da Alemanha, juntamente com a Deutsche Bahn, anunciou que um túnel submerso seria construído tanto para o tráfego rodoviário quanto ferroviário, com um custo estimado de 714 milhões de euros. A ponte original será preservada para uso local. Apesar desses planos, até 2025, o túnel de Fehmarn Sound ainda não havia recebido aprovação final das autoridades, e foi confirmado que não seria concluído até 2029, como inicialmente planejado. Em vez disso, sua inauguração foi adiada para 2032, atrasando o início das operações ferroviárias completas no novo corredor. Além disso, a Alemanha precisa finalizar a modernização da linha Lübeck-Puttgarden, atualmente uma ferrovia de via única e sem eletrificação.
O projeto prevê modernizar o corredor para uma linha eletrificada de via dupla, suportando velocidades de até 200 km por hora. Será preciso construir cerca de 55 quilômetros de nova via e modernizar 33 quilômetros da linha atual. O escopo da modernização inclui 92 pontes, 6 novas estações, eletrificação total e a implementação do Sistema de Proteção de Trens, Sistema Europeu de Controle de Trens, nível 2, que elimina a necessidade de sinais tradicionais ao lado da linha. Para viabilizar esse trabalho, o trecho ao norte de Neustadt foi fechado em agosto de 2022 e o tráfego ferroviário entre Neustadt e Puttgarden está suspenso até pelo menos 2028. Ônibus estão servindo como transporte alternativo. A justificativa para esse fechamento total é reduzir o custo e a duração da obra, eliminando a necessidade de manter o tráfego ativo durante as melhorias. O Plano Federal de Infraestrutura de Transporte da Alemanha, 2030, reservou 1,5 bilhão de dólares para eletrificar e modernizar a ferrovia Lübeck-Puttgarden. Após a conclusão, o tempo de viagem entre Lübeck e Berg deve cair para apenas 49 minutos, cerca de 40 minutos mais rápido do que antes. Agora só resta torcer para que os alemães concluam o trabalho até 2028, mas provavelmente em 2 anos faremos outro vídeo informando que o prazo para terminar o túnel e as obras em terra será adiado para 2032. Enquanto as obras atrasam, também haverá trabalho para o Ferrovias Explicadas. Se você achou essa atualização interessante, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no Ferrovias Explicadas para mais coberturas detalhadas de megaprojetos ferroviários ao redor do mundo. E se você é apaixonado por ferrovias, confira nosso novo e-book com 100 roteiros selecionados dos nossos vídeos, perfeito para quem gosta de ler e aprender em qualquer lugar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.